Passo à primeira secretária para a leitura do versículo bíblico. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2024. Passa a primeira secretária para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada nesta sessão. Passa a primeira secretária para a leitura do expediente do dia. Expediente do dia. Senhor presidente, solicito a inclusão da seguinte proposição. Requerimento número 103, 2024, de autoria da mesa diretora. Por meio desta, requeremos, na forma do artigo 166 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra, a aprovação do regime de urgência especial para o projeto de lei número 204, 2024, de autoria da mesa diretora, que institui a comenda Sérgio Rogério de Castro, no âmbito do município da Serra. Requerimento número 103, 2024, em discussão, em votação. Senhor presidente, senhor presidente, 14 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Requerimento aprovado. Projeto de lei número 204, 2024, de autoria da mesa, de diversos vereadores. Institui a comenda Sérgio Rogério de Castro, no âmbito do município da Serra. Pedido de informação número 59, 2024, de autoria do vereador Paulinho do Churrasquinho. Requeiro no prazo máximo de 30 dias, informações referentes ao pagamento de insalubridade aos profissionais lotados nos consultórios odontológicos que manuseiam um aparelho de raio-x. Senhor presidente, encerrado o expediente do dia. Palavra, presidente. A palavra, vereador Kleber Serrinha. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer por cada dia na nossa vida, agradecer por tudo na nossa vida, né? Quero saudar aqui a Sandra, que veio fazer uma visita hoje no nosso gabinete, juntamente com a sua filha Érica, e o Henrico, né?
a Casa do Povo e a Câmara, sempre à disposição de vocês, viu? Encerrado o expediente, passa a primeira secretária para a leitura dos oradores inscritos. Oradores inscritos. Vereador Anderson Muniz. Com a palavra, vereador Anderson Muniz. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, profissionais dessa Casa de Leis, público que nos acompanha da galeria da Câmara, pedir aqui a compreensão dos colegas. Senhor presidente, eu quero aqui me manifestar acerca de uma pauta de interesse nacional que tem tomado as redes sociais nos últimos dias, que é a questão da PEC 6x1. É um assunto que ganhou as redes sociais, os debates, que divide opiniões, mas um assunto que precisa ser, obviamente, discutido e debatido no Congresso Nacional, das diferentes formas, com os diferentes pensamentos, mas precisa acontecer, né? E também nos posicionamos a favor que essa PEC ingresse no Congresso e passe a ser objeto de discussão. Mas eu quero aqui chamar a atenção dos senhores colegas, para justamente a cara de pau de alguns deputados que eu estava observando nos comentários dessas últimas semanas. Obviamente, alguns deputados contrários, inclusive, à admissibilidade, que é o início da discussão no Congresso Nacional, já se posicionando contra. E quando eu vejo um deputado já se posicionando contra, sem ao menos discutir, é muita cara de pau. É muita cara de pau de alguém que vai discutir uma legislação que incide na população comum. Essa jornada hoje praticada, ela normalmente é feita por trabalhadores que estão na ponta, trabalhadores comuns, que saem 5 horas da manhã de casa, pegam um ônibus lotado, principalmente nas grandes metrópoles do Brasil, enfrenta a baldeação nos meios de transporte do país, para chegar em casa, muitas vezes, 8 horas da noite, tendo apenas um dia de folga. E muitas das vezes não participando das principais atividades dos seus filhos, na escola e em diversas outras situações. E quando precisa sair, ainda fica devendo hora de trabalho. E quando não estamos falando de mulheres, porque mulheres ainda têm um fator, jornada dupla de trabalho.
sai em 5 horas da manhã, chega por volta das 8 e chega em casa e ainda vai ter que trabalhar dobrado. Obviamente que esse tema precisa, sim, de muita discussão, principalmente entre a classe trabalhadora e o setor produtivo. Agora, deputado se posicionar contra, meu filho, começa cortando na sua própria carne. Vocês já perceberam se deputado trabalha 6x1? Quantas sessões tem no Congresso Nacional? E tem auxílio moradia, auxílio paletó, viagens incontáveis. Só no ano de 2003 e 2023, deputados federais, Sérgio Peixoto, gastaram 76 milhões só para divulgar as ações dos seus mandatos. 76 milhões apenas com publicidade e propaganda para divulgar as ações do seu mandato. Quer ter moral para falar, deputado? Começa cortando na própria pele, na própria carne, para que ao cortar os gastos que tem o parlamento, o Poder Executivo Federal consiga discutir, inclusive, carga tributária, para que afete o setor produtivo, que haja mais investimento, mais emprego e que, consequentemente, chegue no trabalhador e na trabalhadora. Agora, abrir a boca para falar quando tem inúmeras benesses, precisa discutir sim, Wellington Alemão. É hora de se discutir. A pandemia nos revelou um universo de trabalho que muitas das vezes pessoas não sabiam que tinha gente que foi para casa e passou a trabalhar remotamente. O Brasil precisa evoluir na sua legislação trabalhista também, objeto de discussão também, porque é o pobre trabalhador que muitas das vezes sofre. E nós estamos falando aqui é de quem de fato precisa, é de quem de fato está na ponta, é de quem depende, muitas das vezes, de levar o filho numa escola. Ou vocês não sabem que muitas das vezes uma mãe solteira, muitas vezes não consegue participar da vida dos seus filhos, e estes filhos, por consequência, acabam nas situações que nós já imaginamos no dia a dia. E é uma realidade, não é uma questão que o vereador está colocando aqui, não. Isso faz parte da maioria dos lares brasileiros. Os pais saem cedo para trabalhar, os filhos vão para a escola, e muitas das vezes esses pais não têm a condição de acompanhar a história dos seus filhos, porque ou eles optam por trabalhar, ou eles optam por cuidar dos filhos e passar fome. A realidade é essa, não existe outra realidade. E aí me vem um parlamentar, um camarada que ganha lá em cima do teto, mais de 46 mil reais, trabalha quando quer, não bate ponto, tem auxílio moradia, tem passagem, tem viagem, tem auxílio dentário, tem auxílio até, apartamento, tem tudo para discutir em quem está na ponta ganhando 6x1, trabalhando 6x1. É muito óleo de peroba que tem que utilizar um camarada como esse. Então, eu sou a favor, sim, que o debate inicie no Congresso Nacional, não apenas no Congresso Nacional, mas nas câmaras legislativas do país inteiro, quer seja no setor da Câmara Municipal, das Assembleias Legislativas, e também na Câmara Federal, que se inicie um debate sobre a modernização desse processo trabalhista, que precisa, sim, ser dialogado. Aí fala uma situação, mas a gente não tem, nós somos cidadãos, nós precisamos nos manifestar sim. A gente tem que dizer assim, quem é que paga a conta? Quem é que paga a conta? Quem paga a conta é o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa avançar sim com relação à sua legislação trabalhista, que muitas das vezes está ultrapassada. A realidade é essa. E nós sabemos que trabalhadores bem remunerados, com horários de trabalho que sejam compatíveis com as suas realidades, o trabalho rende, fica produtivo, as pessoas trabalham com prazer, as pessoas rendem no trabalho, do que aquela pessoa que já acorda, já no domingo, preparando a sua marmita, e amanhã eu tenho que acordar cedo para chegar 8 horas da noite em casa. A pessoa ela já sai de casa de cabisbaixo, ela sai esmurecido, porque no final das contas só resta para ela menos de um salário mínimo. Menos de um salário mínimo para pagar aluguel, para poder pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz. Eu convido a classe trabalhista
a classe política do país, sem demagogia nenhuma com meus colegas que estão aqui, mas eu convido a todos nós a conviver com o salário mínimo. Eu convido a todos nós a conviver com o salário mínimo. Será que a gente consegue conviver com o salário mínimo? Não consegue conviver com o salário. Ninguém aqui consegue conviver com uma realidade de um salário mínimo, com menos de um salário mínimo. Nós estamos falando de descontos aqui. Ninguém consegue conviver com uma realidade de salário mínimo. E o trabalhador está lá na ponta, tendo que aguentar essa jornada de trabalho e conviver com uma realidade de salário mínimo, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, internet, compra de casa e tantas outras situações. Precisa-se de um debate, sim, aprofundado, sim, de uma melhoria na legislação, sim, e que se inicie em todo o país, sim, que se passe por este processo, para que a classe trabalhista, inclusive, comece a cortando na pele. Fazer aquilo que eu fiz, por exemplo, eu propus nessa casa que nós acabássemos com o recesso parlamentar. Eu propus nessa casa que a gente acabasse com o recesso parlamentar. Eu cortei na minha pele quando eu economizei, por exemplo, a questão do ticket de alimentação, onde eu não faço uso, e economizei mais de 30 mil reais. 30 mil reais. Então, assim, é o meu posicionamento, é a classe política, comece acortando, principalmente o judiciário brasileiro, que pesa também a questão do judiciário brasileiro. Juiz hoje, quando comete infração e crime, você sabe qual a punição para um juiz? É a aposentadoria. O Ministério Público, muitas das vezes os órgãos de controle estão descumprindo as metas de responsabilidade fiscais. Quantas casas de tribunais de justiça estão pedindo suplementação para os governos do Estado porque não conseguiram cumprir a lei de responsabilidade fiscal? Então, estes podem. O trabalhador comum não pode. Aí, um deputado se enche de razão e pergunta de onde vai vir essa conta. A conta vai vir da sua regalia, ô cara de pau. A realidade é essa, é chamar de cara de pau mesmo. Porque se você tivesse que acordar cedo para trabalhar, você seria um dos que defendia essa situação. Como você não tem que fazer isso, aí agora você pega e fala dessa maneira, de forma generalizada, como se o trabalhador comum não fosse nada. Ele só serve para votar. Ele só serve na hora do voto. Agora, na hora de discutir uma legislação trabalhista que atenda essa pessoa, não serve. Aí uns falam, mas o Anderson está falando besteira. Porque esse tema é um tema nacional, sim, é do povo brasileiro. É um tema do país, tem que ser debatido em todas as casas legislativas, tem que ser debatido em todos os parlamentos, tem que entrar na cabeça da classe política, porque às vezes a classe política ela esquece do povo. E às vezes a gente precisa lembrar que a Constituição é clara ao dizer que todo o poder emana do povo, né? Lógico que exercido por seus representantes. Enfim, está aqui o meu posicionamento. Sou a favor, sim, que a PEC 6x1 tramite no Congresso Nacional, seja debatida, seja modificada, falada, conversado, principalmente com o setor produtivo, que são os empresários desse país, também tem que entrar na discussão, mas também precisa ser revista esse processo em favor do cidadão, do trabalhador comum, que é quem de fato precisa. Obrigado, presidente.
Cerrados os oradores inscritos, passa a primeira secretária para a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Projeto de lei número 204/2024, de autoria da mesa diretora. Institui a comenda Sérgio Rogério de Castro, no âmbito do município da Serra. Projeto de lei número 204/2024, em discussão, em votação. Senhor presidente, 13 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Veto. Veto número 34, de autoria do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 89, de 12 de agosto de 2024. Veto integral, por inconstitucionalidade, o autógrafo de lei número 6.042, de 26 de junho de 2024, cuja ementa é a seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de tablets pelos auditores fiscais do município da Serra e da outras providências. Veto número Discussão. 34/2024, em discussão. Presidente, Em discussão, vereador Anderson Muniz. máxima vênia à manifestação da Procuradoria do município, a posição do município em relação ao veto dado a esse nosso projeto. Quando nós propusemos essa matéria em relação à questão dos tablets para serem implementados na ação da fiscalização, é porque nós entendemos que a modernização do processo da ação do fiscal ela é de extrema eficiência, até mesmo para a sua atuação. Um fiscal que vai a campo com um tablet, com um sistema, com uma georreferência, permite muitas das vezes que, ao retornar naquele local, ele possa muitas das vezes aplicar uma multa por reincidência, o que hoje não acontece. Hoje, uma multa, para ser aplicada por reincidência, é só se o fiscal que retorna ao local for o mesmo fiscal, ou tiver conhecimento que aquele fato já foi autuado e notificado. E quando nós estamos propondo, gente, o tablet para a ação fiscal, é justamente para implementar, vereadora Elcimara, as ações que o próprio município já estão adotando. Que ações são essas? O município está implementando todo o sistema eletrônico na prefeitura. Hoje, os processos para serem abertos são via eletrônicos. Já não tem mais a perspectiva manual. Então, com a implementação do nosso projeto, é isso. É dar continuidade a uma ação que o município já está propondo. Eu discuti isso com os fiscais antes de propor. Nós, inclusive, apresentamos o impacto financeiro. Nós discutimos de onde vai prover esse recurso. Normalmente, cada setor dos fiscais tem um fundo municipal.
das multas que eles recebem. E esses fundos é justamente para custear e subsidiar melhorias para a própria atuação fiscal. Então, não tem outra realidade que não seja esses fundos. Então, eu gostaria de pedir aqui aos colegas, obviamente o projeto é de minha autoria, estou aqui fazendo a defesa, né, da derrubada desse veto, e pedindo também aos colegas que a gente possa prosseguir com esse processo. Porque nós estamos modernizando a atuação fiscal, e se algum colega tiver alguma objeção, né, que também se manifeste a essa questão. Obrigado. Discussão. Em discussão, vereadora Rafaela Moraes. Boa tarde, quero cumprimentar a todos. Lendo esse projeto, eu me recordei da época em que o Estado ofereceu computadores, notebooks para professores. E depois de um determinado período de tempo, os professores passariam a ter, tinham o direito de uso do computador fornecido pelo Estado, e depois de um determinado tempo passariam a ser os donos desse computador, não lembro se 6 anos, enfim. 3, né? O vereador que é professor aqui já me falou 3 anos. Essa situação que o Anderson acaba de colocar aqui do tablet, como o projeto gera uma despesa, a gente pode colocar aí, tem o quê? No máximo uns 50 fiscais, talvez, no município, daria aí, vamos colocar aí uns 60 mil, 60, 70 mil de investimento na compra desses tablets. É um valor que, para celeridade do trabalho dos fiscais, ia ser assim, de extrema relevância, porque hoje é tudo informatizado. Inclusive, a gente está falando de uma prefeitura que divulgou, nesse período desses últimos anos, a prefeitura sem papel, né? Fez um trabalho nessa linha, né, vereadora Elcimara, de não ter... E o mundo caminha para esse avanço digital, né? Então, me lembro também dos guardas de trânsito que começaram a fazer as multas, antigamente também eram em boletos, em bloquinhos, e agora elas já são automáticas, elas já são feitas e automaticamente já está no sistema. Então, é um avanço necessário. Eu penso que talvez o veto se dê por conta de ter uma despesa e ter sido movimentado via projeto de lei pela Câmara. Mas eu tenho absoluta certeza que, para o avanço da cidade, e agora com um prefeito jovem de 30 anos, que, né, vem com uma cabeça jovem e que sabe da importância da tecnologia para acelerar os processos que são importantes para o município, que isso deve, sim, ser implementado nesses próximos 4 anos. E mais que isso, hoje eu fiquei sabendo de uma situação do município, que até depois eu vou procurar saber um pouco mais, de forma mais detalhada, que o incentivo hoje é para que a fiscalização ela oriente para que a pessoa se regularize, ao contrário de multar o munícipe. E eu acho que a gente tem que caminhar para essa linha mesmo da orientação, porque as pessoas precisam ser ajudadas até do ponto de vista de organizar a documentação para que exerçam as suas atividades de forma legal dentro do município. E isso foi até um prêmio, se eu não me engano, a Prefeitura da Serra teve um destaque via Secretaria de Fazenda recente sobre isso. Acho até importante a gente falar, porque às vezes as coisas não são divulgadas. E hoje, do primeiro semestre do ano passado, em comparação com o primeiro semestre desse ano, as pessoas elas foram mais orientadas a se regularizar e a fiscalização ela trabalhou mais na linha de orientar o morador para que ele esteja regularmente inserido no nosso município do que em simplesmente fazer a autuação, a notificação ou a autuação e a multa. Então, Discussão, presidente. Só para eu concluir, eu vou votar pela derrubada do veto, que eu sempre vou votar a favor do trabalhador. Já até antecipo aqui, e o trabalhador, nesse caso, é o fiscal, e ele precisa ter sua ferramenta de trabalho, mas eu entendo o veto do ponto de vista legal da geração de despesa, e penso que deve ser, sim, planejado para o próximo ano ou para os próximos anos essa alteração da ferramenta de trabalho dos fiscais do município, porque isso vai gerar celeridade e vai deixar o munícipe com seus processos mais rápido e, assim, por certa forma, um pouco mais feliz.
Discussão, presidente. Na discussão, o vereador Jefinho Balneário. Presidente, também. Mediante o debate e discussão que está sendo feito aqui, o vereador Anderson pode contar com o meu voto em relação ao tablet e dizer também que eu não só concordo para os fiscais, mas para os agentes de saúde também do município da Serra, tendo em vista que eu vou disponibilizar aí mais de R$150 mil da minha emenda para a compra de tablet no município da Serra, né, para os agentes de saúde do município, Anderson. Vou disponibilizar R$150 mil para os agentes de saúde, a Secretaria de Saúde comprar o tablet para os agentes de saúde do município. Os agentes podem me cobrar, vocês vão ver a minha emenda, vai ser direto para a saúde, para que R$150 mil eu vou estar disponibilizando para a compra dos tablets no município da Serra, para todos os agentes de saúde deste município. Discussão, presidente. Em discussão, o vereador Anderson Muniz. Agradecer a manifestação dos colegas, vereadora Rafaela, vereador Jefinho aqui, que se posicionou também favorável. Eu queria dizer também aos demais colegas que eu gostaria muito de ter debatido mais esse projeto com o Poder Executivo, mas haja vista que nós estávamos num período tumultuado, que é o período eleitoral, né? Obviamente, existem prazos, o município está cumprindo o prazo dele de se manifestar sobre o veto, mas uma coisa a gente precisa compreender nessa casa da atividade legislativa. A vereadora Rafaela, que é advogada, colocou um ponto aqui também, que é a questão do princípio constitucional. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós precisamos acabar com essa cultura no parlamento, nos parlamentos, de que vereador não pode fazer lei que onere o Poder Executivo, de que deputado não pode fazer, de que senador não pode fazer. Nós podemos fazer, sim. Existe um julgado do ministro Gilmar Mendes no STF, uma súmula vinculante, onde nós podemos fazer, sim, mas nós temos que cumprir alguns requisitos desse processo. Que requisitos são esses? Nós temos que mostrar na lei o impacto financeiro, nós temos que dizer na lei quanto que aquilo vai ser custeado, nós temos que dizer na lei. Nós não podemos legislar sobre matérias que impactem sobre salários, porque ela é restrita do Poder Executivo, isso diz a Constituição. Então, são estes os casos que o vereador pode fazer a lei que onere. E nós fizemos isso. E é tão interessante que nós juntamos no anexo da nossa lei, vocês podem observar, todos esses processos. Inclusive, as procuradorias, tanto da Câmara quanto do município, precisam se adequar a esse julgado do ministro Gilmar Mendes. Porque os legisladores podem começar a questionar aos pareceres que os procuradores estão dando, contrários ao legislador poder onerar. Então, quem está falando aqui é alguém que se apropriou da matéria, que estudou a matéria e que sabe o que está falando. Quanto à questão do mérito da discussão, eu debati com os fiscais são super a favor do processo. Teve uma reunião aqui na Câmara, que foi a Assembleia dos Fiscais, né, da Associação de Fiscais. Eu, inclusive, dei o projeto para eles poderem contribuir, inclusive, com o processo. Eles estiveram aqui, participaram. Eu expliquei para eles, eles deram a anuência deles no processo, dos auditores. Né? E aí nós só implementamos o projeto de lei depois que passou pela anuência dos fiscais. E quando nós estamos dizendo aqui que o recurso não vai sair de outro caixa, só para poder concluir, presidente, o recurso não vai sair de outro caixa que não seja, por exemplo, do fundo de multas. Por exemplo, os fiscais de meio ambiente, quando aplicam a multa, quando o infrator paga, vai parar no fundo de multas do meio ambiente. E a lei do meio ambiente, em relação ao fundo, é clara que esse fundo é para ser utilizado para melhoria da atuação dos auditores, tablet, barco, ou seja, eu estou dizendo de onde o recurso vai vir. Não vem de outro fundo, entendeu? Então, eu gostaria muito de contar com a ajuda dos colegas. É bom para o município, eu tenho certeza, para a gente poder
possível. Inclusive, eu peço até ao líder do governo para que dialogue também aí com o Poder Executivo, para que, num consenso, a gente possa aprovar essa matéria, a derrubada desse veto. Muito obrigado. Discussão. Em discussão, vereadora Rafaela Moraes. Com relação a essa fala de que tem um julgado do ministro, de fato ele existe, e a gente torce para que seja uma súmula vinculante, porque enquanto não é, ainda pode haver quem pense contra, quem pense a favor, quem... Não é. A gente também não tem aqui, às vezes, a condição de ter impacto financeiro do município sem dados que são de posse do próprio município, a menos que a gente tivesse um requerimento para pegar informação, não é, vereador Alex? Para que tivesse aqui dados em números, né, porque a gente não tem. Então, para fazer o impacto financeiro de um projeto, a vereadora Elcimara já foi secretária, acredito que só ela que está aqui, que já foi secretária de ordenador de despesa do município da Serra. O presidente da Câmara é ordenador de despesa na Câmara Municipal. A gente precisa de informações internas que a gente não tem enquanto vereador aqui hoje na Câmara para fazer o impacto financeiro de uma compra para o município. Essa é a maior dificuldade, Anderson. Eu já fiz projetos aqui que geram despesa. Eu conheço e coloco a súmula, essa decisão do ministro, nos meus projetos. Vários projetos bons são assim. Mas, considerando que existe um julgado, considerando que não é um valor muito alto se comparar ao benefício para a cidade da Serra, é um valor, não vou dizer irrisório, porque 60 mil não é irrisório em lugar nenhum, mas é um valor que é o valor de um carro, talvez, para a Secretaria de Meio Ambiente, até menos do que o custo, talvez, de um carro que tenha na Secretaria de Meio Ambiente. E da SEDUR, que também usa veículo. Então, assim, é um valor que é possível do município destinar para favorecer o trabalho dos fiscais, independente da questão jurídica. E aí eu falo que a lei, quando a gente faz faculdade, a gente vê várias decisões, e o William pode confirmar isso, que nem sempre o que é legal é moral, o que é moral é ético, e por aí vai, sabe? E a gente aprende muito isso na faculdade. E isso que o Anderson está propondo aqui é direito, assim, facilita a vida do fiscal, facilita a vida do munícipe, facilita a cidade, acelera o processo, a tramitação do processo dentro das secretarias. Isso é importante para a Serra. Então, independente da questão legal e considerando que tem uma decisão, sim, lá do ministro Gilmar Mendes, eu penso que a gente tem que votar aqui hoje para o avanço da cidade, para a Serra Sem Papel, que foi uma das questões aí levantadas nesses 4 anos, a Serra Sem Papel. E isso é uma Serra Sem Papel. Então, eu voto para derrubar o veto por esse motivo. Me ajuda aí, gente. Em votação.
Senhor presidente, senhor presidente, 12 votos não, 1 voto sim e nenhuma abstenção. Veto rejeitado. Justificativo, só para agradecer, presidente. Eu quero aqui agradecer à Câmara Municipal, agradecer a todos os vereadores dessa casa, todos os vereadores. Nós estamos entregando hoje. Ficou estranho. Mas... Perdão. A gente vai acabar parando no top 5 aqui. Tá? Não vai ficar legal, não. Mas tá bom. Eu quero aqui agradecer a todos os vereadores, quero agradecer a toda a casa, a todos os vereadores, por estarmos entregando uma lei que moderniza a ação fiscal. Eu estou deixando a Câmara da Serra, depois de ter perdido o mandato nessas eleições, mas eu estou entregando para os fiscais, junto com os meus colegas, não estou entregando sozinho, uma legislação que vai modernizar a atuação dos fiscais. Então, meu muito obrigado a todos os colegas, porque a partir de agora terá que ser implementado, lógico, que discutindo com o município a questão do recurso, o município vai regulamentar isso, mas vai ser entregue tablets para melhorar a atuação dos fiscais, modernizar a atuação dos fiscais. Portanto, meu muito obrigado aos colegas vereadores que no dia de hoje me ajudaram a fazer história na cidade. Obrigado, vereadores. Projeto de lei número 176/2024, de autoria do vereador William da Elétrica. Dispõe sobre a denominação da praça localizada na Rua da Excelsa, no bairro José de Anchieta 2, Serra, Espírito Santo, CEP 29162-525, como Praça Carlos Adilson Freire Araújo. Projeto de lei número 176/2024, em discussão, em votação. Senhor presidente, 12 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Me concede a palavra, presidente? Vai encerrar a ordem do dia. Perdão. Pode ser. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Com a palavra, vereador professor Rudinei. Obrigado, presidente. Passamos a fase da oratória, mas eu não podia deixar de saudar os meus amigos professores que estão na galeria, reivindicando seus direitos. E, de fato, ao longo dos últimos anos, a educação da Serra avançou em muitos pontos.
mas precisamos ainda avançar um pouco mais em relação à questão dos profissionais contratados da educação. Então, saldo quem está aqui presencialmente, também quem está acompanhando através do YouTube, das redes sociais, e, mais uma vez, reafirmo o meu compromisso com a educação, com os profissionais que prestam serviço de excelência em nossas escolas e que, sem dúvida alguma, precisam, sim, ser valorizados. Estou dialogando constantemente com a Secretaria, já solicitei uma agenda com o prefeito, especificamente para tratar sobre o tema renovação de contratos e futuros processos seletivos para a educação. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.